uma outra pergunta também do Facebook, a Simone Jacinto, ela faz o seguinte questionamento: tenho refluxo e um pigarro que me atrapalha na respiração. Já tive muitas crises de rinite e sinusite, mas depois de usar muito soro fisiológico, passou. Anos que não tenho, mas o refluxo e problemas de dor e azia continuam e só passam com omeprazol, o que sei que não é bom porque pode causar problemas futuros. Como diminuir o excesso de proteína no estômago? Eu acho que está um pouco confuso isso aqui, né? Mas o que tem a ver a proteína com a questão do refluxo, né? A não ser que você tenha uma deficiência na produção de enzimas exócrinas, aquelas enzimas que digerem as proteínas, né? Entre elas as proteases. As enzimas exócrinas que o pâncreas ele elimina no trato gastrointestinal são as proteases, que digerem as enzimas, e as lipases, que digerem os lipídios. Tá? Então, a não ser que você tenha uma deficiência pancreática, aí você teria que haver uma diminuição no consumo de proteínas, né? Mas se você não tem deficiência pancreática, deficiência exócrina do pâncreas, não há necessidade de você diminuir o consumo de proteínas para melhorar o estômago, não necessariamente, entendeu? É lógico que a proteína ela acaba aumentando a hiperacidez gástrica, né? Quanto mais proteína você consumir, você aumenta a acidez no estômago. Mas ela não é a causa, né? Ela pode ser somente um fator que vem a agravar. Eu particularmente acredito que você tenha que buscar um diagnóstico mais preciso, né? Em relação a esse pigarro que você tinha, o refluxo, junto com essa crise de rinite e sinusite, isso é comum pacientes terem piora da rinite e da sinusite, pacientes que têm refluxo, porque quando você reflui o ácido do estômago, esse ácido ele entra em contato com as suas vias aéreas e isso causa um processo inflamatório, podendo causar rinite e, consequentemente, como consequência da rinite, um agravamento com sinusite. E essa sinusite e a rinite produzem secreção, produzem catarro. A gente engole o catarro, a gente não é como os chineses que cospem no chão. Não que eles sejam mal educados, mas é que a medicina tradicional chinesa diz milenarmente que você não deve reter nenhum tipo de fluido dentro do seu organismo. Então por isso que eles cospem no chão com mais facilidade do que os ocidentais, porque isso é uma questão cultural embasada pela medicina tradicional chinesa. E a medicina ocidental tem visto que tem fundamento. Não que a gente cuspa no chão, mas que a gente retenha líquidos, entende? Dentro do nosso corpo. No caso, quando a gente engole o catarro, pode voltar lá, Daniel. Quando a gente engole o catarro, esse catarro bate no estômago e aumenta mais ainda a secreção de ácido clorídrico. Então, milenarmente, o que os chineses viram em relação a não reter catarro dentro de si, isso já é provado pela medicina tradicional chinesa. Tá? Então, a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se você produz secreção porque você tem refluxo, ou se você tem refluxo porque você engole essa secreção que bate no estômago e aumenta a acidez, piorando o refluxo. Aí você usava muito soro fisiológico, anos que não tenho, mas o refluxo e problemas de dor e azia continuam e só passam com omeprazol, o que sei que não é bom, que pode causar problemas futuros, é verdade. Assim, o omeprazol ele leva a deficiências nutricionais, né, quando tomado durante muito tempo. A absorção de cálcio é dependente de ácido clorídrico, então quando você diminui a secreção de ácido clorídrico, através do uso desse inibidor de bomba de próton, você tem uma diminuição na absorção de cálcio. Tá? É uma das situações que levam à questão do omeprazol. Além disso, você pode também induzir o seu organismo a produzir uma outra substância do estômago, que agora me fugiu o nome, depois eu vou lembrar, mas uma outra substância do estômago e acaba fazendo com que seu estômago ele fique sobrecarregado, tá? Gastrina. Então você pode ter, com o passar do tempo, você pode ter uma produção exacerbada de gastrina por causa do uso do omeprazol, com uma diminuição do ácido clorídrico, e essa gastrina, por sua vez, ela pode levar a um gastrinoma, que é um câncer, entendeu? Não que o omeprazol, só se você usar muito tempo o omeprazol em altas doses, né? Ou os chamados inibidor de bombas de próton, tá? Então por isso que o inibidor de bomba de próton tem que ser usado com cautela, com a supervisão do médico. Certamente você não está fazendo isso. Quando você faz isso sob a supervisão de um médico,
Então fica muito mais seguro de você usar esse remédio com segurança, tá bom? Agora existe também o outro lado da moeda, né? Porque se você também não usá-lo, você pode ter uma úlcera, essa úlcera malignizar e você ter um câncer por causa da hipersecreção de ácido clorídrico no estômago, tendo um câncer por causa da malignização da úlcera. Ou seja, você precisa de um diagnóstico mais preciso. Certamente você buscar agora a ajuda de um gastroenterologista e esse gastroenterologista fazer muitas das vezes exames mais invasivos, né? Ou exames menos invasivos, mas começar com exames menos invasivos e depois evoluir para exames mais invasivos, talvez seja a solução para você ter um diagnóstico preciso e tratar adequadamente. Você está sem diagnóstico do seu problema. Tá? Esse é a grande situação, é o grande erro na conduta desse seu problema. Tomar o omeprazol por conta própria não é realmente a conduta mais adequada. Apesar que também você não tomá-lo pode causar problemas como ulcerações, você pode ter sangramento de úlcera, hemorragia digestiva e essa úlcera também pode malignizar. Tá? Então a minha conduta é o seguinte: procura um gastroenterologista, conversa com ele, faça o diagnóstico. Diagnóstico bem feito, tratamento adequado, tratamento eficaz, tá bom? Diagnóstico mal feito, tratamento não eficaz, tratamento ruim. Então assim, o gastro vai saber um diagnóstico, encontrar o diagnóstico e consequentemente você ter um tratamento eficaz e um tratamento muito menos agressivo do que esse que você está fazendo por conta própria, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, espero poder ter respondido. Um abraço.